Bem, hoje eu quero gravar aqui uma mensagem que já há alguns dias tem incomodado meu coração, e é uma coisa muito séria que nós vamos tratar aqui nesses poucos minutos, porque é uma coisa que, para que nós venhamos tratar sobre isso, nós temos que ter o nosso coração aberto. Devemos ter o nosso coração alicerçado numa rocha, alicerçado na vontade de Deus, naquilo que Jesus ele ensinou. E principalmente você que está me ouvindo, que é um líder, que é um pastor, e também as pessoas que são batizadas, que já tomam a Santa Ceia. Sabe, eu quero tratar de um assunto que se diz, podemos colocar um tema nessa mensagem: a zombaria dentro da igreja, a zombaria no meio evangélico. E é uma coisa que eu tenho observado, que as pessoas estão zombando de um momento que foi, sabe, que foi crucial, um momento que foi determinante, um momento que foi principal na nossa vida, que foi a morte de Cristo naquela cruz, no Monte Calvário. E ali, enquanto ele estava ali agonizando, enquanto ele estava ali fazendo esforço para falar algumas palavras, ele disse uma frase. Ele disse: Pai, perdoai, porque eles não sabem o que fazem. Sabe, ele falou aquilo quando aqueles homens estavam zombando dele. Quando aqueles principais dos sacerdotes, um disse: você é que diz que derrubaria o templo em 3 dias, construiria novamente. Desce aí dessa cruz, nós estamos dispostos a crer e te declarar como Messias, mas você tem que descer daí. E aquele ladrão que estava do lado direito disse a mesma coisa, disse: eu estou disposto a crer em ti, mas desce aí dessa cruz. E soldados zombavam dele, sorriam dele quando ele estava ali derramando um sangue precioso. Um sangue preciosíssimo, e por causa dele nós tivemos a oportunidade, a possibilidade, eu quero deixar bem claro, porque tem pessoas que vivem uma vida totalmente descontrolada, uma vida totalmente destituída da graça de Deus. A graça de Deus está sobre mim, a graça de Deus está sobre todo mundo. Ele morreu na cruz por mim, morreu na cruz por nós, e todos os nossos pecados foram perdoados. A gente pode fazer o que quiser, pode agir de qualquer maneira, pode ouvir qualquer tipo de música, pode fazer qualquer tipo de coisa que já foi perdoado, inclusive os pecados que a gente vai cometer. E as pessoas estão totalmente equivocadas com esse tipo de pensamento. E a minha preocupação maior é abrir os olhos das pessoas para uma eternidade. Para uma eternidade que nós temos duas possibilidades, as duas únicas opções que nós temos. A eternidade ao lado de Cristo, ao lado de Deus, com toda a sua glória, e a eternidade com o diabo e seus anjos. Mas
voltando aqui ao assunto, né, que mais me preocupa são pessoas que zombam desse momento, que zombam desse sangue que foi derramado. Tenho observado em alguns lugares, eu já passei por algumas igrejas, tenho observado a maneira que as pessoas estão tratando aquele momento onde nós participamos da Santa Ceia do Senhor, aonde é um momento santo, um momento sagrado, um momento onde nós temos a oportunidade de olhar as nossas misérias, chorar pelos nossos pecados e fazer de tudo, sabe, rasgar o nosso coração diante de Deus para que Ele venha nos perdoar e para que Ele venha lavar os nossos pecados e as nossas iniquidades com o sangue dele. Aquele suco de uva e aquele pedaço de pão, ele simboliza na dimensão espiritual algo genuíno, algo verdadeiro, algo que ele deixou, sabe? E nós vemos pessoas na hora da celebração, pessoas que ficam brincando, pessoas que não levam a sério, algumas sorrindo umas para as outras, sabe, mesmo no momento como esse, elas agem, sabe, erradamente, porque já é errado você agir de uma maneira no culto, de uma maneira displicente, de uma maneira sem prestar atenção no que é falado pelo irmão A ou B, ou pelo pastor, ou por um louvor que está sendo ministrado, já é errado. Que dirá num momento como esse, eu pude presenciar algumas vezes pessoas zombando, pessoas brincando, pessoas preocupadas com outras coisas, pessoas não preocupadas em se arrepender, pessoas que durante o culto era para ela estar ali, se ela não fez isso em casa, sabendo que aquele culto naquele dia era um culto de Santa Ceia, ao invés dela se arrepender, ela leva aquele dia normalmente como os outros dias, pecando da mesma forma. E quando chega no culto, em vez de naquele culto ela aproveitar o culto para prestar atenção em cada palavra, para prestar atenção em cada louvor, em cada letra de hino, da harpa ou que seja, de um grupo de louvor, ou a oportunidade de um outro irmão, para que ela venha trazer ao seu coração lembranças das coisas horríveis que ela praticou, para que ela venha pedir perdão, para que ela venha trazer à tona na sua mente todas as coisas que aborreceram a Deus, e ela pedir perdão sobre aquilo, e ela pedir para que Deus venha ter misericórdia dela e lavar as vestes dela com o sangue que foi derramado, que é simbolizado por esses cálicezinho com suco de uva e um pedacinho de pão. E ela faz totalmente ao contrário, ela leva aquele culto como ela tem costume de levar, na brincadeira, com cotovelada nos irmãos que está do lado e mostrando alguma coisa que achou interessante na roupa do fulano de tal, ou na postura do ciclano, e ela não se importa com a própria vida, sabe, que ela está caminhando para o inferno, com Bíblia e gravata e tudo. Isso me preocupa, porque Deus ele me chamou foi para pregar as boas novas, pregar as coisas que são do céu, pregar as coisas que Deus tem preparado para nós, abrir os olhos do povo que Jesus está voltando, que não podemos continuar brincando, jamais éramos para brincar, sabe, nós vemos pessoas preocupadas em uma cura, numa libertação, em fazer campanha para isso, para aquilo, sabe, em fazer campanha para um novo emprego, em fazer um voto para uma nova casa, um salário melhor. Isso não é ruim, não é mal, isso também é preciso na minha vida, é preciso na vida de qualquer pessoa. Mas quando as pessoas dão atenção apenas a isso, nós vemos as pessoas, quando é um culto que traz alegria, um culto de uma campanha de prosperidade, você vê o povo receber as palavras do pregador, quando ele está lançando profecias, quando ele está
mutilando a palavra de Deus, não fala mais de amor, não fala de amar o próximo, não fala de carregar a sua cruz, de negar a si próprio, de olhar para as coisas eternas, porque elas são eternas, invisíveis, e tirar os olhos das coisas que são terrenas, porque são passageiras, porque tudo que está aqui na terra vai ficar aqui e será consumido. O apóstolo João, ele disse que viu os elementos se dissolvendo em fogo. Sabe, nós vemos as pessoas, infelizmente, não dando a mínima, não estão se importando mais, não querem nem saber se elas estão caminhando para o inferno. O que elas querem é ser abençoadas aqui nessa terra. As pessoas estão tão próximas da verdade, estão tão próximas daquilo que Deus quer que elas saibam. Elas estão tão próximas das escrituras que tem em cima da sua escrivaninha no escritório, ou tem a sua Bíblia na mesa da sua cozinha, no seu quarto, em cima da penteadeira, ou no seu carro, em cima do painel. Mas elas não se importam em tirar 10 minutos por dia para examinar o que tem ali dentro. Elas só querem acreditar naquilo que é falado pelo fulano de tal, que vem abençoar a vida dela, que vem massagear o ego dela. E uma palavra como essa, que às vezes é pregada por aí, que é para você se santificar, sem a santificação ninguém verá a Deus, que você tem que amar o seu próximo, que é um mandamento que Jesus deixou, que você tem que negar a sua vida e viver em Cristo, que você tem que negar a si próprio, deixar que as suas vontades sejam moldadas por Jesus, que você tem que negar os seus projetos para que a sua vida seja projetada por Cristo. E as pessoas viram a cara. Eu estava olhando um certo dia os meus vídeos que eu posto no YouTube. Eles têm um mínimo de visualizações, enquanto outros de pastores que pregam apenas prosperidade, bênção e massageiam o ego das pessoas, têm de 1000 para cima. Sabe, pessoas hipócritas que não estão nem aí para a tua alma, não estão nem aí para a alma de ninguém. O que eles querem é esvaziar o bolso das pessoas e encher a sua conta bancária. É a realidade, é para isso que eles estão em cima de um altar. A maioria é assim, a maioria é desse jeito. Não adianta você negar. Se você for às escrituras, você vai saber que o que está se cumprindo são profecias bíblicas, que muitos profetas já se levantaram, que o amor de muitos já se esfriou. E nós não podemos fechar os nossos olhos para uma situação que é tão séria. Sabe, isso me entristece muito. Me entristece pelo fato de as pessoas terem tão próximas delas a verdade. Dessa verdade está tão próxima e elas não conseguem enxergar. E as pessoas estão zombando. Estão zombando desse sangue que é genuíno, desse sangue que é verdadeiro, desse sangue que tem poder. As pessoas abrem a boca para dizer, às vezes, o sangue de Jesus tem poder, como se fosse uma palavra de efeito mágico, que aparece um problema na vida dela, um levante de Satanás ou um problema. Ela, sangue de Jesus tem poder, mas ela não sabe qual o valor que tem esse sangue. Ela não sabe qual é a intensidade desse sangue na sua própria vida. E ela não sabe que esse sangue, ao mesmo tempo que tem o poder de curar, de salvar, de libertar, se você tratar esse sangue de forma profana, ele também tem o poder de te condenar ao fogo eterno. E eu vejo no momento que Jesus, ele
no momento da Páscoa, da celebração da última Páscoa e da Santa Ceia, da primeira Santa Ceia, ele trouxe uma revelação naquele momento. Quando ele disse: um de vós há de me trair. Um de vós que está aqui comigo, um de vós que expulsa demônios, que cura enfermos em meu nome, que anda comigo, que acorda comigo, dorme comigo, que janta, almoça, toma café da manhã comigo, um de vocês vai me trair. E aqueles homens, eles ficaram espantados, eles começaram a examinar a sua vida. Eles começaram a ver em si, eles não ficaram um apontando o dedo para o outro, não. Será se vai ser fulano? Será se vai ser ciclano? Tanto que o apóstolo Pedro, o apóstolo João, ele chegou e falou: mestre, eu estou desolado. Me diga logo quem é, tira logo a gente dessa angústia, me fala logo quem é esse miserável que vai fazer isso. Porque o próprio Jesus, ele disse que seria melhor para esse homem que ele não tivesse nem nascido. Porque ele não sabe o que espera. Ele não sabe qual a repercussão eterna que vai ter na vida desse ato que ele está praticando. E aqueles homens, eles começaram a examinar a si próprio, começaram a se examinar, começaram a fazer uma autoanálise sobre a vida deles. Pedro, por exemplo, era um homem que era arrogante, um homem que queria ser melhor do que os outros. Você sabe muito bem como é que funciona, porque em várias situações ele mesmo disse: todos podem te negar, mas eu não. Sempre ele estava colocando, ele dava o primeiro passo. Quando Jesus, ele disse: quando vocês saíram por aí, a quem vocês disseram que eu sou? Todos ficaram calados, mas Pedro, ele deu um passo adiante e disse: eu disse que tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Aí Jesus, ele disse: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, que não foi carne nem sangue que te revelou, mas o meu Pai que está no céu, foi o Espírito de Deus que te revelou. E ele continuou falando, dizendo que ia para Jerusalém, e lá ele ia ser perseguido, crucificado, morto, ia ser flagelado. E ele, deu outro passo à frente e falou: de maneira nenhuma isso te sucederá. E Jesus, ele disse: aparta-te de mim, Satanás, porque tu não cuidas das coisas de Deus, mas sim das coisas que são do mundo. E ele começou a se analisar. Ele começou a se analisar o quanto ele era arrogante. O apóstolo João disse que depois se tornou o discípulo do amor. Eles iam passando por Samaria e eles foram rejeitados pelo samaritano. Ele disse: mestre, se tu me autorizar, eu vou fazer como o profeta Elias. Eu vou clamar fogo do céu, vai matar todo mundo queimado aqui. Você vê, um assassino. Tiago e João chegaram na velhinha, as mães deles, e falaram: mãe, conversa com Jesus lá, porque se a gente for, ele vai brigar com a gente. Fala a senhora lá, para quando ele estiver no reino dele, que eu e Tiago, um assente à direita, outro à sua esquerda. Sabe, manipular a mente da velha para poder ir falar com Jesus. A ganância, o desejo por poder. Então todos eles eram pecadores, eles expulsavam demônio em nome de Jesus, eles curavam enfermos em nome de Jesus, levantavam paralíticos. Eles tinham uma disputa entre eles, para ver quem expulsava o demônio mais furioso. E eles examinaram a si próprios. E Pedro, ele fez sinal para João e disse: pergunta logo quem é, tira a gente dessa angústia. E João, ele perguntou. E Jesus, ele disse: aquele a quem der o pedaço de pão molhado, ou aquele a quem eu der o bocado molhado. Você deve se deter no evangelho de João, que João que estava ao lado de Jesus. E ele que perguntou. E o evangelho que foi escrito por ele é o mais lícito para a gente se basear nesse momento.
E Jesus, ele disse essas palavras e deu aquele pedaço de pão molhado no vinho. E aquele homem comeu, e quando ele comeu, o diabo entrou dentro dele. Satanás entrou dentro de Judas. E todo mundo pensou que ele fosse comprar pão. Quando Jesus disse, o que vai fazer, faz logo. E nós vemos aí, sabe, pessoas fazendo sensacionalismo dentro da igreja, expulsando demônio, que demônio sai babando pelo canto da boca num couro de um pobre coitado qualquer. E Judas não saiu rolando pelo chão, não saiu falando com a voz cavernosa, ele saiu normalmente. Foi lá e fez o que tinha que fazer, tanto que nem ele sabia que o diabo estava sob o controle da mente dele. Como estava no controle da mente daqueles homens, daqueles fariseus, hipócritas, daquele ladrão, daqueles soldados que estavam zombando de Jesus. E logo mais na frente o apóstolo Paulo, ele disse que recebeu do próprio mestre a incumbência a respeito da Santa Ceia. Que ele disse: examine-se, pois, o homem a si próprio, e tome da Santa Ceia do Senhor. Foi assim que ele disse. Ele não disse: examine-se o homem a si próprio, e se achar algum pecado que seja muito cavernoso, não tome, deixa para o próximo mês. Não, ele não disse dessa maneira. Ou examine o pastor a ovelha, e se ela tiver de disciplina, não a deixe tomar. Também não, ele não falou isso. E nós vemos por aí, em 99% das igrejas, isso pode causar até um certo problema na sua mente, porque a palavra de Deus, ela não manda sabe, Jesus, ele disse assim: minha carne é verdadeira comida e meu sangue é verdadeira bebida. Aquele que não comer da minha carne e não beber do meu sangue não tem vida em si próprio e não tem parte comigo. Foi assim que ele falou. Ou seja, nós não temos a opção de não tomar. Para começo de história, o sangue de Jesus foi derramado pelo pecador, foi por causa dos pecados. O sangue de Jesus, ele foi derramado por causa das iniquidades, por causa das coisas erradas que nós fazemos, para que esse sangue viesse lavar os nossos pecados. E a Santa Ceia do Senhor, elas também servem para isso. A Santa Ceia do Senhor significa: o suquinho de uva é o sangue de Jesus, e o pedacinho de pão é o corpo de Cristo. E examine-se o homem a si próprio, o pastor, o bispo, o apóstolo. Cabe a ele examinar a vida dele. E quando ele examinar a vida dele, ele vai encontrar pecados, ele vai encontrar falhas, ele vai encontrar vários problemas, defeitos de caráter na vida dele. E automaticamente ele tem que pedir perdão, tomar e não praticar mais aquilo, para que aquele sangue venha lavar os seus pecados. E não examinar a vida de fulano de A, ou de B, ou do diácono C, ou da irmã fulana de tal. Não, ele não tem esse poder. A palavra de Deus, nem o próprio Cristo deu esse poder a ele. Ele é o pastor, ele tem que conduzir as ovelhas, mas esse tipo de coisa ele não pode fazer. Ai daquele que tire o pecador, ai daquele que impeça o pecador de tomar desse sangue e comer desse corpo. Ou a Santa Ceia do Senhor é para os santos, aquele que não for tomar, que tiver de disciplina, aquele que tiver cometido algum pecado, ele fica sentado aí. Os outros santos, que conversa é essa, meu irmão? Quem é você para poder, pastor, bispo, missionário, que seja você, quem é você para falar quem deve tomar ou quem não deve tomar? Você só pode examinar a sua vida, você não tem direito de examinar a vida de ninguém. Você tem que examinar a sua própria vida, porque você é cheio de pecado como eu e como os outros. Você é cheio de falhas, cheio de culpa, sua língua também é comprida. Você muitas das vezes não vigia.
Então você também não pode tomar. Se fosse que os pecadores não tomar a Santa Ceia, os que estão de disciplina, nenhum chegaria perto do corpo de Cristo. Ele morreu foi para os pecadores, não foi para os santos. Então você com essa besteira, porque você está cometendo uma coisa muito grave. Vai ser cobrado de você de uma maneira muito mais severa. De você estar impedindo, você está fazendo, sabe? A pessoa que não toma, ela está declarando para os céus, diante dos céus, da terra e do inferno, diante dos anjos do diabo, que ela não tem parte com Cristo e não tem vida em si próprio, que o que Jesus fez na cruz do Calvário não tem nada a ver com ela não tem parte nenhuma com aquele sacrifício. E você que impede o pecador de tomar a Santa Ceia, você, além de estar agindo de uma maneira errada, você está obrigando a ele a declarar que não tem parte com o corpo de Cristo. A única opção que tem é a pessoa tomar e se arrepender. Quando o apóstolo Paulo diz, aquele que tomar a Santa Ceia indignamente será culpado do sangue de Cristo. Tomar indignamente, meu irmão, é não discernir o corpo de Cristo. É não discernir o que significa igreja de Jesus. É não discernir o que significa tomar a sua cruz. É não discernir o que significa o corpo de Cristo, o que significa amar o seu próximo. É não discernir os ensinamentos de Cristo. É isso aqui, é não discernir o corpo de Cristo. E mais uma coisa, aquele que tomar indignamente é aquele que pede perdão ali de uma maneira vazia, de uma maneira de qualquer jeito, ou então nem pede perdão, fica o culto todo brincando. Você está entendendo? Aí pega e toma aquele negócio ali, aquele que na dimensão espiritual vale muita coisa, mas para ele trata como um negócio, trata ali como um suco e um pão, só para estar ali numa reunião. Toma ali aquele cálice, aquele sangue, toma aquilo ali, continua na prostituição, continua na lascívia, continua na putaria na internet, continua de tudo quanto é maneira errada que ele possa pensar. Já fui lavado pelos meus pecados com essa vez aqui, eu peço perdão depois de novo e tomo de novo. Isso é tomar indignamente, é não se arrepender. Porque a palavra de Deus diz que aquele que se arrepende dos seus pecados e os deixa, alcança a misericórdia. Não brincar, zombar. É uma coisa séria o sangue de Jesus. Quando Jesus ele clamou, Pai, perdoai, porque eles não sabem o que fazem. Ele não estava pedindo um perdão assim de maneira, perdoa eles e está tudo certo. Vamos levar todo mundo para o céu. Perdoa. Não, meu irmão. Ele estava pedindo perdão porque ele, Jesus, ele sabia o que esperava, a dor que esperava, o tormento no lago de fogo e enxofre que esperava essas pessoas. A dor eterna, o tormento eterno, ele sabia. E essas pessoas que estavam fazendo não sabiam a consequência que ia causar aqueles atos. As coisas de Deus, elas são muito sérias. Porque tem pessoas que pegam a Bíblia e fazem delas um comércio. Que eles pegam apenas para tirar as promessas de Deus e os versículos que dão base a elas falar de dinheiro, falar de bens materiais. E a salvação vai para onde? Os ensinamentos de Paulo são rasgados, a Bíblia é rasgada algumas páginas e deixado só as páginas que servem para falar do que é daqui dessa terra. E as pessoas não estão se importando, estão zombando na cara dura, fazendo coisas abomináveis dentro da igreja. Vão para a igreja e ficam com aquela cara de santo, ao ponto de pensar que tem autoridade para impedir um pecador de se aproximar do corpo de Cristo. Pensando que tem autoridade, sendo que o próprio Jesus, ele já mandou Paulo dizer para cada um examinar a si próprio. Examine a sua vida, meu irmão. Examine a sua vida como nós examinamos a nossa. Examine a sua vida. Ensina a maneira certa de se participar.
qual é o real significado desse sangue. Porque nem eu, nem você e nem ninguém pode impedir um desses pequeninos de se achegar à mesa onde está posta a fonte para vir lavar os nossos pecados, onde está posto o poder de Deus sobre a nossa vida, onde está posto a misericórdia de Deus, o sacrifício do Cordeiro Santo, o sacrifício daquele que é santo, santo, não tinha pecado, para que eu e você viéssemos ser mais alvos do que a neve. Para com essa besteira, ensina as coisas certas, porque se você foi levantado para ser um líder, um mestre, o juízo sobre ti será muito mais rigoroso e severo. Abra os olhos, vai ler a Bíblia, meu irmão, em vez de ficar me apedrejando aí. É isso que eu tenho a dizer para você. E você que pare de brincar com o sangue de Jesus. Ele tem poder na sua vida a partir do momento que você discernir o corpo e o sangue de Cristo. Mas enquanto você não discernir e continuar tomando esse cálice, tomando e comendo desse corpo e bebendo desse sangue, na zombaria e na brincadeira, e começa, toma e pede perdão, e daí a pouco o mesmo pecado pede perdão. Sabe, a palavra de Deus, ela diz o seguinte, que a partir do momento que nós temos o conhecimento, não há mais sacrifício. Nós pecamos, quando nós pecamos sabendo, não há mais sacrifício pelo sangue de Cristo. É uma coisa muito séria. É uma coisa muito séria e se nós não abrirmos os nossos olhos, nós vamos estar dentro de uma igreja, participando de uma comunidade, de um grupo, de um ajuntamento, caminhando para o inferno. Tem muita igreja por aí que Satanás está sob o controle dela. Que o próprio Lúcifer, sem fazer cara feia, sem fazer voz cavernosa, só trabalhando na mente das pessoas, deixando com que as pessoas venham pensar que está tudo bem, que ele nos ama, sabe? Nós podemos agir de qualquer maneira e não tem problema a roupa que a gente veste, não tem problema a música que a gente ouve, não tem problema, sabe? É complicado. Então eu quero que você venha refletir a respeito disso. Você que anda zombando do sacrifício de Jesus, cuidado, porque Jesus disse para aquele homem, seria melhor a respeito de Judas, que esse homem não tivesse nem nascido. Sabe, isso é a mesma coisa que eu digo às pessoas que ficam brincando com o sangue que é santo, o sangue que tem poder para salvar, para curar, para libertar. E eu estou falando isso porque Deus, Ele me deu essa incumbência. Ele deu a Paulo, Ele deu a você, a palavra de Deus está aí, para que você venha examiná-la, para que você não venha cometer bobagens. Que Deus venha abençoar a sua vida, porque Ele é digno de honra, Ele é digno de glória. Eu e você não somos nada. Cabe a nós reconhecermos os nossos erros, se prostrar diante dEle e clamar pelo sangue dEle na nossa vida, e jamais impedir que outras pessoas venham fazer isso. Você que assiste os nossos vídeos, comente, deixe aí o seu comentário, compartilhe, visite nossa página no YouTube, visite a nossa página no Facebook, que nós estamos com esse propósito, com o propósito de abrir os olhos das pessoas, porque nos dias de Noé foram assim, casavam-se, davam-se em casamentos, e ele dizia que estava chegando o dia, e as pessoas zombavam.
E como eu e alguns, eu falo alguns porque são poucos, que abrem a boca verdadeiramente para falar a verdade, nós estamos fazendo como Noé. Estamos anunciando o fim, que está chegando o dia. Estamos anunciando que muitos estão se levantando em nome de Jesus, pregando heresias destruidoras, tirando as pessoas do foco, cujo foco é o reino dos céus, e colocando o coração delas nas coisas terrenas. E nós estamos passando por dias maus, aonde a iniquidade já se proliferou e o amor já se esfriou, aonde as pessoas estão perdendo a fé, estão se apostatando, não estão mais lendo a Bíblia. E é aí que entra os profetas verdadeiros que Deus levantou. E que você receba essa palavra no seu coração, e que Deus venha abençoar a sua vida verdadeiramente, que possa mudar a sua vida. Deus te abençoe. Fica na paz, em nome de Jesus.